O tema do que eu quero compartilhar hoje eu chamei de vida pós-pandemia. Ou talvez nós podemos falar sobre a administração da vida. E eu quero ler um texto com vocês em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Esse vai ser o texto base daquilo que eu vou compartilhar com vocês. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Uma das versões bíblicas, não sei quantos conhecem, ela é uma paráfrase, chama a Bíblia a Mensagem. E eu gosto de ler os textos nessa Bíblia, porque muitas vezes eles são até engraçados, diferentes, não é o caso agora, mas ele traz uma aplicação a esse texto, e eu queria ler com vocês, então apenas ouçam esse mesmo texto na Bíblia a Mensagem. Diz assim: tudo neste mundo está para ser consumado, portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus. E ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Daqui a pouco nós vamos voltar ao texto. Eu creio que um dos desafios da liderança espiritual nos dias de hoje, e quando eu falo de liderança espiritual, eu estou falando de pastores, de mestres, eu estou falando de líderes de ministério, professores de escola dominical, pais que também são líderes espirituais dentro de casa. Um dos grandes desafios que nós temos constantemente como líderes é ensinar como viver em cada tempo. É um desafio muito grande, eu creio que essa é uma responsabilidade nossa como líderes, ensinar como viver em cada tempo. E os tempos que nós vivemos, eles são bastante desafiadores. E a pergunta é, como nós vivemos nesses dias? De que forma nós lidamos com as situações? E para isso é importante nós entendermos o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos discernir os tempos, nós precisamos perceber o que está acontecendo, seja dentro de casa, e nós podemos aplicar isso no contexto de casa, de família, no contexto de comunidade, de colônia, no contexto de município, de estado, de nação. O que está acontecendo? E é importante nós discernirmos os tempos. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos ajudar as pessoas nos desafios atuais, e os desafios são muitos. Vivemos uma era, podemos chamar de era digital, a realidade mudou muito hoje em dia. Nós vivemos um tempo de ideologias, um tempo de criptomoedas, um tempo de globalização, um tempo de inteligência artificial. Não sei quantos vocês já estão familiarizados. Recentemente, nós temos hoje acesso à inteligência artificial. Então, você
faz um cadastro num site e você diz o que você quer. É quase como se fosse um Google, só que ele é um pouquinho mais inteligente. E aí eu fiz, por exemplo, eu quero um esboço de uma mensagem de 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Sabe o que a inteligência artificial fez? Ela preparou uma mensagem para mim sobre esse texto. Obviamente eu já tinha a minha mensagem pronta, eu não precisei usar dessa vez. Mas só para vocês entenderem o que a inteligência artificial hoje faz. E para qualquer área, você simplesmente diz o que você precisa e a inteligência, ela prepara para você. Essa própria inteligência artificial, pediram para ela fazer uma tese de doutorado a respeito dela mesma. E a tese que essa inteligência artificial desenvolveu é tão boa, é tão perfeita, que possivelmente eles vão publicá-la. Ou seja, ela escreveu uma tese a respeito dela mesma. Então nós vivemos dias muito diferentes, muito desafiadores. E como que nós lidamos isso? Eu estava conversando com o Daniel, e ele, por exemplo, estava fazendo um trabalho na faculdade, e eles começaram a usar em sala de aula a inteligência artificial. E aquilo que o professor pediu para eles fazerem, a inteligência artificial fez em 2, 3 minutos. Ela fez toda a lição, todo o conteúdo que eles precisavam fazer. Eu falei, e agora? Como é que os professores vão lidar com isso, né? Como é que eles vão descobrir que isso não é do aluno, isso é da inteligência artificial? Então nós vivemos um tempo bastante desafiador. Um tempo pós-pandemia, onde muitos tiveram perdas, muitas dificuldades, muitas crises aconteceram, pessoais, emocionais, financeiras, administrativas. Nós passamos por um período muito turbulento. E a diretora da Pfizer no Brasil, ela disse que a pandemia acabou, mas o Covid-19 ainda não. Então podemos dizer sim que é um período pós-pandemia, mas o Covid ele ainda está presente. E há uma mudança na sociedade, mudança de comportamento, mudança de desafios. E aí a pergunta é, como nós vivemos agora? Quais são os desafios que nós temos pela frente? É interessante nós perguntarmos e pensarmos primeiramente como que você se sente hoje? E a pergunta ela é bastante pessoal, como que você está lidando hoje com os desafios dessa nova fase? Eu não conheço em detalhes a sua história, não sei da sua história, mas o que é que está se passando dentro de você? Como que você está lidando com tantas informações e acontecimentos ao mesmo tempo? Como que está o seu mundo interior hoje? Se você pensar nos teus pensamentos, nas tuas emoções, como que você está hoje? Você está bem? Você está confuso? Você está perdido? É interessante porque os desafios são muito grandes e já está comprovado que o número de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, uma série de transtornos tem aumentado muito durante e pós-pandemia. A Yuli trabalha num colégio e cada vez mais tem crianças com laudo, ou seja, com algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade já identificada por médicos e que precisam de uma atenção, de um cuidado especial. E isso vem crescendo cada vez mais. Então nós temos desafios novos. E a pergunta é, como você está administrando a sua vida? Você consegue viver hoje uma vida equilibrada? Você pode dizer que você cuida integralmente de você? E essa expressão cuidado integral, ela é uma expressão que nós utilizamos hoje na Fermata, nós falamos muito sobre isso. E é uma das coisas que para mim tem sido muito importante, entender a importância do cuidado integral. Ou seja, nós precisamos cuidar integralmente de nossas vidas. Todas as áreas da nossa vida são importantes. Nosso relacionamento com Deus, onde tudo começa, que é a base, precisa estar bem. Nós precisamos cuidar da nossa relação com o Senhor. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das informações que nós colocamos dentro da nossa mente, como nós processamos isso. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. Nós precisamos cuidar da nossa relação com os filhos.
Nós precisamos cuidar da saúde, nós precisamos cuidar das finanças, dos negócios. Tudo isso tem a ver com cuidado integral. E é interessante porque geralmente nós cuidamos de algumas áreas, não é verdade? Nós cuidamos de algumas áreas, priorizamos, valorizamos algumas áreas e outras áreas nós deixamos de lado. E muitas vezes é a saúde que fica em segundo plano ou em terceiro plano, não é verdade? Nós estamos ocupados, trabalhando, rendendo, produzindo, e a nossa saúde, por exemplo, ela fica em segundo plano. Então o cuidado integral, ele é um cuidado geral. É interessante, eu vi uma entrevista há um bom tempo atrás, eu achei muito interessante, inclusive eu preguei sobre isso. Perguntaram a um senhor, se não me engano ele estava próximo dos 100 anos, perguntaram para ele qual é o segredo da longevidade, né? Como que você faz para viver tanto tempo? E ele respondeu que ele comia uma banana por dia. E eu achei aquilo muito curioso, interessante. Inclusive a mensagem que eu falei sobre isso é uma banana por dia. Na cabeça desse senhor, o fato de ele estar chegando aos 100 anos de idade é comer uma banana por dia. A banana é uma coisa boa, não é verdade? Comer uma banana por dia é uma coisa boa. Se fosse só isso, estava fácil, não é verdade? Era banana, comia até 2 por dia, né? Vai viver até 200 anos, né? Então, na cabeça dele, comer uma banana por dia era o motivo dele chegar aos 100 anos de idade. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Tem uma série de fatores envolvidos, não é verdade? É muito mais complexo do que isso. E muitas vezes nós até cuidamos bem de nossas vidas e não necessariamente nós vamos chegar aos 100 anos. Mas onde eu quero chegar? Não é uma coisa só que define a nossa longevidade ou uma vida saudável ou uma vida equilibrada. É uma série de fatores. É mais complexo do que a gente imagina. Não é uma resposta simples. Então, eu creio que um dos desafios nesse tempo é nós aprendermos a cuidar integralmente de nós mesmos. Então, quando você detecta, quando você percebe que uma área da sua vida não está legal, alguma situação, então nós precisamos concentrar forças, concentrar energias naquilo, para que aquilo possa ser restaurado, curado, transformado. Então, uma visão equilibrada. Nesse período pós-pandemia, nós vemos níveis de estresse muito elevados, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão nervosas. Eu cheguei domingo passado, era um voo de Brasília para Curitiba, e Curitiba estava sem condições meteorológicas de pouso, e nós acabamos pousando em Joinville. E, graças a Deus, o pouso em Joinville foi tranquilo, tivemos o transtorno de voltar de Joinville para Curitiba. Mas tinha pessoas ali, quando saíram do avião, muito, muito irritadas, nervosas, irritadas, xingando o pessoal da companhia que estava recebendo esse pessoal, extremamente irritadas. Eu fiquei pensando, né? Você prefere pousar em Curitiba e, de repente, né, acontecer alguma situação muito pior do que aconteceu conosco? Ou você prefere aceitar que nós pousamos em Joinville para voltar para Curitiba, chegar umas 2, 3 horas mais tarde em casa? Então, o nível de estresse está muito elevado, muito intenso. Há uma mudança, né, de comportamento. E o que eu percebo é que a pandemia, ela trouxe à tona, ela trouxe para fora uma bagunça interior. O mundo interior de muitas pessoas estava um caos. Estava uma bagunça. E a pandemia, ela trouxe isso para fora. Ou seja, algo que já era uma realidade, mas de repente a pandemia permitiu que isso viesse à tona, que isso se expressasse, que isso se manifestasse. Então, qual é o desafio? O desafio é nós olharmos para dentro de nós mesmos e olhar o que é que está acontecendo. Por que eu estou assim? E quais são as áreas que eu posso cuidar, que eu posso mexer na minha vida? Vamos ao texto de 1 Pedro, capítulo 4. Pedro escreve essa carta
no início dos anos 60. Não se sabe com precisão assim, possivelmente no ano 64 depois de Cristo. No ano 64, houve um incêndio em Roma, e Pedro, provavelmente, ele está em Roma quando ele escreve essa carta, e dia 18 de julho de 64, Roma foi incendiada. Não se sabe se foi Nero, o imperador, ou quem foi a causa desse incêndio, mas Roma foi incendiada e durante 6 dias a cidade queimou, 70% da cidade foi queimada. Esse incêndio, ele desencadeou uma perseguição muito forte aos cristãos. Possivelmente Pedro escreveu antes desse incêndio, mas logo depois desse incêndio, a perseguição, ela cresceu, ela aumentou muito. Pedro ele está em Roma e ele escreve essa carta aos cristãos que estão numa região que era uma província romana, eram 5 províncias romanas, hoje atualmente a Turquia. Então, a região do norte da Turquia, onde os cristãos estão, Pedro está em Roma, na Itália, e escreve essa carta aos cristãos que estão na Turquia. E esses cristãos, eles estão sendo perseguidos. Eles já estão sofrendo rejeição, perseguição. E quando Pedro escreve essa carta, ela é uma carta de encorajamento. Pedro está encorajando os cristãos a permanecerem fiéis, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio de tempos difíceis. Então, é uma carta que encoraja eles a fazer isso. E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 11, e Pedro começa dizendo nesse texto, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. É interessante pensar que os cristãos, na época, eles achavam, eles criam, que a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, aconteceria durante o tempo de vida deles. Então, eles achavam que o retorno de Cristo aconteceria antes da morte deles. E isso eles criam. E é interessante porque durante toda a história da igreja, sempre houveram pessoas que acreditaram que Jesus viria durante o seu tempo, durante a sua vida terrena. E continua sendo assim. Você encontra uma série de pessoas que dizem, não vai demorar nem mais 7 anos, não vai demorar mais 10 anos, né? E tem pessoas que se arriscam com números, né? No máximo 20 anos e Jesus ele vai retornar. O que é interessante nisso? A Bíblia ela mostra que potencialmente isso pode acontecer. Pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Isso é um fato, isso é uma verdade. Mas nós temos que entender também que durante toda a história houveram pessoas que acreditavam nisso. Então pode ser que aconteça agora, mas pode ser que não aconteça agora. Pode ser que a Terra dure mais 100, 200, 500 anos. É possível. A nossa visão das coisas ela é muito limitada, nós não temos uma visão completa de tudo o que acontece. Então a gente percebe partes, não é verdade? A Bíblia ela dá alguns sinais do que vai acontecer nos últimos tempos. Mas quando Pedro escreve sobre o fim de todas as coisas está próximo, eu creio que Pedro ele quer nos desafiar a ter uma perspectiva da eternidade. Pedro está nos exortando, nos desafiando a pensar, a entender que as coisas que nós estamos vivendo aqui, elas são temporárias, elas são passageiras. Existe uma realidade muito maior, muito mais poderosa, muito mais maravilhosa do que a que nós estamos vivendo aqui. Então Pedro está encorajando a termos uma perspectiva da eternidade, a enxergarmos que existe algo além, a enxergarmos que existe algo maior. E que o nosso tempo aqui é rápido, é passageiro. Só para vocês terem uma ideia, anteontem eu estava com 11 anos. Ontem eu estava com 22 anos. Hoje eu estou com 44 anos. Amanhã eu estou com 88 anos e aí já acabou. Ou seja, passa muito rápido. O nosso tempo aqui é muito rápido. Então, quando Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo, é uma perspectiva de eternidade. Não é para nós ficarmos ansiosos, mas eu creio que Pedro está dizendo, tenham foco, sejam focados, priorizem aquilo que é importante, priorizem aquilo que é
verdadeiro. O Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés, e no versículo 12 tem um versículo interessante que você deve lembrar, onde a oração é assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha só que interessante a oração de Moisés. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, a discernir o que está acontecendo, a perceber a realidade à nossa volta, para que o nosso coração ele seja sábio. Então Pedro começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Perspectiva na eternidade. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Tenham foco. Lembrem constantemente das coisas eternas, das coisas verdadeiras. E a partir disso, eu tenho o que eu chamo de 5 desafios para administrar bem a sua própria vida. Existem muitos outros desafios. Se a gente quer saber como viver bem nesse tempo, como administrar a nossa vida, nós precisamos conhecer a palavra, colocá-la em prática, e você vai encontrar muitos desafios, muitos encorajamentos para viver bem. Mas eu quero usar esse texto aqui. Olha só, em primeiro lugar ele diz assim: portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O primeiro desafio para administrar bem a sua vida eu chamo de cabeça no lugar. Cabeça no lugar. Todos nós sabemos o que significa essa expressão, não é verdade? Cabeça no lugar tem a ver com uma mente saudável, tem a ver com estabilidade da mente. É interessante porque a medicina vem descobrindo, quando ela vem falando nos dias de hoje sobre saúde mental, é fato que a saúde mental, em geral, ela vem piorando bastante. Tem a ver com a pandemia também, o pós-pandemia. E a palavra de Deus, ela nos ensina a ter uma mente equilibrada, a ter a mente de Cristo. E quando Pedro diz sejam criteriosos, a palavra criterioso significa mente estável, alguém que tem estabilidade na mente. Vocês lembram daquele endemoniado de Gadara que Jesus expulsa uma série de demônios dele? Ele vivia nos sepulcros, ele vivia nu, ele atormentado, ele era violento, ele era agressivo, as pessoas tinham medo dele. E Jesus, ele vai até ele, Jesus o liberta, Jesus expulsa os demônios, Jesus transforma a vida daquele homem. E quando a comunidade que conhecia o homem chega até onde está esse endemoniado de Gadara, eles ficam chocados com 3 coisas que aconteceram. O homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele estava sentado, por quê? Porque ele não vivia sentado, ele vivia atormentado nos sepulcros e de repente ele estava sentado. Ele estava vestido, porque nunca ou poucas vezes talvez tinham visto ele vestido, tamanha era a situação desse homem. E em terceiro lugar, ele estava em perfeito juízo. E essa palavra perfeito juízo é a mesma palavra que Pedro utiliza aqui, dizendo como criterioso. Ou seja, o Senhor Jesus devolveu a esse homem a estabilidade da mente. Jesus devolveu a ele a capacidade de raciocinar, de entender as coisas, de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Jesus devolveu a esse homem essa condição. E Pedro está dizendo exatamente isso: sejam criteriosos, cuidem da mente de vocês, cuidem dos pensamentos de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo escreve a Timóteo e diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e moderação. A palavra moderação é a mesma palavra sofroneu, criterioso, perfeito juízo, estabilidade da mente. Então olha só que interessante, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Então Deus nos deu a capacidade de uma mente estável, de uma mente saudável. Então nós precisamos desenvolver isso, nós precisamos buscar isso.
E como é que nós podemos desenvolver uma mente saudável? Sendo prático na nossa realidade. Tem muitas coisas que você pode fazer para uma mente saudável. Ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu buscarei aquilo que me edifica. Ou seja, se você quer ter uma mente saudável, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas saudáveis. Então, leia a Palavra de Deus. Permita que a verdade da Palavra de Deus permaneça na sua mente e no seu coração. Leia a Bíblia, leia bons livros, em vez de ficar horas e horas no Instagram, no Facebook, etc. e tal. Gaste um tempo lendo bons livros. Ocupe a sua mente lendo coisas boas. Planeje o seu dia. Não sei quantos de vocês têm o hábito de fazer isso. Alguns são mais organizados, outros nem tanto. Mas planejar o seu dia faz muito bem para a sua saúde mental. Então anote algumas coisas que você tem para fazer naquele dia, alguns desafios, alguns compromissos. Geralmente eu tenho listas de coisas a fazer ou de pessoas que eu preciso responder. Eu vou anotando, então eu sempre tenho várias coisas que eu preciso lembrar. E geralmente de manhã, quando eu vou para o escritório, eu gasto um tempo, eu anoto as principais coisas que eu preciso fazer naquele dia, que eu não posso esquecer. Então você vai planejando, porque senão você entra num ritmo de correria, de confusão, e aí você esquece das coisas e sofre por causa disso também. Faça atividade física. Eu vi uma imagem do padre Marcelo Rossi, talvez vocês devem conhecê-lo nas mídias. Ele passou por um período de depressão muito, muito profundo. Então tem fotos dele extremamente magro. Hoje ele está desse tamanho. Bombado, forte. O que aconteceu? Atividade física, musculação. Hoje ele saiu dessa depressão e ele atribui muito disso à atividade física. Então hoje ele é todo fortão. Você não precisa ficar do jeito que ele está hoje, mas só para lembrar que a atividade física ela é fundamental. Caminhadas, corrida, bicicleta, pilates, musculação. Qualquer coisa que você queira ou goste de fazer, mas você precisa exercitar o seu corpo. Então faça atividade física. Descanse. Na fermata nós falamos muito sobre descanso. E a palavra fermata vem da música e significa pausa ou parada. E nós encorajamos os pastores a descansarem. A gente fala, você precisa parar, você precisa descansar. Tem um texto em Atos 20 e 28 que Paulo ele escreve aos líderes e ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual vocês foram colocados. Então é uma palavra de Paulo aos pastores, aos líderes, cuidem de vocês mesmos. E eu lembro da esposa de um pastor, numa fermata, ela dizendo o seguinte, para que aquela mensagem foi libertadora para ela, porque ela fazia caminhadas e tinha um sentimento de culpa. Ela se sentia condenada ou culpada porque ela estava fazendo caminhadas. Ela estava cuidando da sua saúde, mas ela achava que ela estava sendo egoísta e não se dedicando a Deus. Interessante isso, não é verdade? Isso tem a ver quando nós não enxergamos o todo, quando nós não pensamos no cuidado integral. Eu preciso fazer caminhadas, eu tive um problema de lombalgia ou nervo ciático no início do ano, e foi um bom tempo, eu tive que dar uma parada assim, mas eu gosto de correr principalmente. É interessante que quando eu corro, eu converso com Deus, a minha conversa com Deus é muito legal. E tem muitas coisas que acontecem na minha vida durante as corridas. Tem muita direção que Deus me dá enquanto eu corro. Então você pode caminhar, você pode correr enquanto você ora, enquanto você conversa com Deus, mas atividade física é importante. O descanso, que eu estava falando. Uma outra coisa muito importante para a sua saúde mental. Diga não. Digam para mim, diga assim, diga não para mim. Fala não.
Viu como é fácil? Nós precisamos aprender a dizer não. Ou seja, não aceitar, não fazer parte, não querer agradar todo mundo. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Então nós precisamos respeitar os nossos limites. Então, diga não. Tem muitas coisas, eu estou listando aqui. Cuide da alimentação. Eu brinco, na verdade, né? A gente fala sobre isso também. Para alimentação é muito fácil, né? Tem que reduzir os pós brancos. Então, eu não falo eliminar porque é quase impossível, né? Então, tem os pós brancos que a gente precisa reduzir. Sal, açúcar, farinha branca, não é verdade? Se a gente reduzir bastante esses pós brancos, você já vai ter uma qualidade muito grande. Se você for numa panificadora e pedir, eu quero algo que não tenha sal, nem farinha, nem açúcar. Eles te vendem duas coisas lá: água e guardanapo. Toda a nossa alimentação hoje, a base dela é sal, farinha ou açúcar. Então não tem como eliminar, mas você pode reduzir. Isso já vai trazer uma mudança na sua qualidade de vida. Então cuide da alimentação, cultive boas amizades, tenha hobbies. E uma das coisas que eu considero mais importante para a saúde mental: viva para um propósito. Se você entende e sabe que existe um propósito na sua vida, existe algo que Deus quer operar na sua vida e através da sua vida, que vai muito além de nascer, crescer, morrer. Existe um propósito. Quando você entende isso, a tua mente, ela é transformada. Você vai ter uma saúde mental muito maior, muito melhor, porque você vai concentrar energia, concentrar forças naquilo que de fato importa. Então, o primeiro ponto é cabeça no lugar. O segundo ponto é joelhos no chão. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. A Bíblia, a mensagem que eu li no início diz: mantenham uma vida de oração. Interessante, eu gosto da passagem de Lucas capítulo 18, aquela parábola da viúva persistente. Lembram da parábola? E é interessante que Jesus começa essa parábola dizendo, Jesus contou essa parábola para que os discípulos orassem sempre e não desanimassem. Então Jesus contou uma parábola para que os discípulos não desanimassem na oração, mas para que eles orassem sempre. E por que Jesus contou essa parábola? Porque provavelmente ele sabia que nós teríamos dificuldade com isso, não é verdade? Que nós deixaríamos de orar, que nós desanimaríamos em oração. Por isso Jesus contou essa parábola. E ele conta a parábola de uma viúva. Essa viúva, alguém tinha sido injusto com ela, e ela pede ao juiz da cidade fazer justiça para ela. O juiz da cidade, ele não temia homens, não temia Deus, não estava nem aí com ninguém. Mas a viúva, ela importunou, ela insistiu tanto com ele, que o juiz falou, para essa mulher parar de me incomodar, eu vou fazer justiça para ela. Assim eu me livro dela e eu fico tranquilo. E o juiz faz justiça para ela. Jesus, contando a parábola, ele diz assim: se esse juiz, que não teme a Deus nem aos homens, fez justiça a ela, quanto mais o Pai dos céus, o nosso Deus, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E fará justiça depressa. Jesus está dizendo, se um juiz que não teme a Deus faz justiça com o ser humano, muito mais Deus fará justiça para quem clama a Ele de dia e de noite. E Jesus termina a parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus, ele começa essa parábola falando sobre a oração e ele termina dizendo, quando ele vier, encontrará fé na terra? Então existe uma conexão muito forte entre continuar crendo e continuar orando, continuar clamando e continuar intercedendo. Então mantenham uma vida de oração. Quer viver bem nesse tempo? E quando eu falo de joelho no chão,
Não é somente essa posição. Pode ser sentado, pode ser de pé, pode ser correndo, pode ser deitado, pode ser de qualquer forma. Manter uma vida de oração não é limitada a você se ajoelhar, mas tem a ver com algo constante que acontece na sua vida. Paulo escreve aos Efésios 6,18, orem em todo o tempo no Espírito. Paulo escreve aos Tessalônicas, ele diz, orem sem cessar. Ou seja, há um desafio na palavra de Deus de nós orarmos constantemente. Mesmo quando nós não vemos. Eu gosto de pensar que toda vez que nós oramos, algo acontece. Toda vez que nós oramos, algo acontece. Lembre disso. Às vezes nós vemos os resultados, às vezes não. Às vezes o milagre, a cura, a salvação, a transformação acontece e você percebe, você vê isso, às vezes não. Às vezes nós não vemos resultado nenhum. Mas quando nós oramos, algo acontece. E a oração, ela tem uma série de benefícios. O resultado da oração é muito grande. Você cresce e desenvolve espiritualmente. Quando você mantém uma vida de oração, nós somos preparados diariamente para as ameaças e oportunidades. Para essa semana, você sabe quais serão as oportunidades que virão essa semana? Você sabe quais serão as ameaças? Quais serão as crises? Quais serão os desafios? A oração, ela nos prepara para as ameaças e para as oportunidades. Pela oração nós experimentamos direção, experimentamos sabedoria. Por isso ele diz, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então o segundo desafio é joelho no chão. Terceiro desafio, eu chamo de coração puro. O texto diz assim, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A Bíblia, a mensagem diz, acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. Para mim, o amor é a inteligência de Deus. O amor, ele é a sabedoria de Deus. Deus, ele é amor na sua essência. Ele age por amor. Céus e terra foram criados pelo amor. Quando Deus nos alcança, é por causa do amor dele. Nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos santificados por causa do amor dele. Então, o amor é a estratégia de Deus, é a sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus. Por isso, coração puro tem a ver com isso. Quando Paulo escreve sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. E nós encontramos uma série de expressões desse amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São expressões desse amor. É o amor na prática acontecendo. Lembro que eu citei 2 Timóteo 1,7, Deus nos deu um espírito de amor. Ou seja, você experimentou o amor, ou você experimenta o amor na tua relação com Deus. E por causa desse amor, você é capaz de amar. Você pode amar. Inclusive aqueles que não te amam, inclusive aqueles que te ofendem, aqueles que te odeiam, aqueles que te maltratam. Você consegue amá-los, por quê? Porque não é o teu amor, é o amor de Deus que está em você, que alcança outras vidas. Lembram da versão, né, que eu li? Ele diz assim, amem como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Então, se você está numa situação delicada com outra pessoa, por exemplo, qual é a inteligência de Deus para resolver isso? É o amor. É você amar essa pessoa. É você perdoar. É você com um coração humilde se aproximar dela e dizer, vamos resolver essa situação? Eu queria estabelecer a paz no meu relacionamento contigo. E se você amá-la de forma prática, você vai experimentar algo extraordinário.
Então, o amor de Deus, ele é a inteligência, ele é a sabedoria de Deus. Então, o terceiro desafio, nesse tempo, é um coração puro. Eu não estou dizendo que é fácil, porque nós somos injustiçados, nós somos maltratados, nós somos passados para trás. Coisas acontecem que deixam o nosso coração endurecido, não é verdade? Quando nós não resolvemos as questões, muitas vezes nosso coração fica carregado, pesado, e a gente não consegue mais lidar com isso. Então, o amor, ele é a sabedoria, a inteligência de Deus. O quarto desafio, eu chamo de casa aberta. O texto diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospitaleiro significa amigável com o estrangeiro. Amigável com aquele que você não conhece. Amigável com aquele que é diferente de você. No contexto da época, não havia muitas opções de hospedagens, além de serem muito caras. As hospedarias na época, muitas vezes, elas abrigavam assaltantes e prostitutas. Então, era um ambiente pesado, era um ambiente difícil. Então, os cristãos, eles eram encorajados a abrir as suas casas, receber as pessoas nas suas casas. E quando o texto diz sem murmuração, é porque quando você recebe alguém, isso tem um custo, não é verdade? Isso custa financeiramente, isso custa a sua energia, isso custa a sua privacidade, isso custa o seu tempo. Ele diz sem murmuração, ou com alegria. Então, eles deveriam ser hospitaleiros, deveriam ter a casa aberta para receber pessoas, para serem amigáveis com o estrangeiro. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a família, isso vale para nós como comunidade, como igreja, de sermos abertos para receber pessoas que são diferentes de nós e tratá-las com carinho, tratá-las com amor, para que elas se sintam bem no nosso meio, se sintam amáveis, se sintam confortáveis. É interessante porque o texto vai nos direcionando, e eu vou finalizar com isso no quinto ponto, onde sempre pessoas são importantes. Ele termina o quinto ponto, que eu chamo de mãos estendidas, ele diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E a palavra servir é diaconia. Dali nós temos os diáconos. Então nós temos diáconos estabelecidos nessa igreja, mas o ministério da diaconia, ele é para todos nós. Todos nós somos chamados para sermos diáconos. E a palavra diáconos tem a ver com algo que flui do nosso interior em direção a alguém. É algo que flui de dentro, que sai de dentro de nós em direção a alguém. O garçom também, ele é um diácono. O diácono é aquele que executa o pedido de outro. E nós temos um Senhor, um pastor, um mestre, que nos pede para servirmos, para abençoarmos, e ele diz: sirvam uns aos outros, ou seja, aquilo que Deus nos dá, ele tem a finalidade de tocar e de abençoar o próximo. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme a graça que existe sobre cada um de nós. Então é importante nós entendermos que sobre cada um de nós existe uma graça. Existem dons espirituais, existem presentes de Deus para mim e para você. E a finalidade do que Deus nos dá e coloca nas nossas mãos é para abençoar, para edificar a vida de outros. Ou seja, nós somos chamados de todas as formas a edificar vidas. E quando o texto diz a multiforme graça de Deus, ela tem a ver, a palavra multiforme significa de diversas cores. Ou seja, a graça de Deus, os presentes de Deus sobre nós, eles se manifestam de diversas cores, de diversas maneiras. Então, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem experiência de vida,
Cada um de nós tem conhecimento, cada um de nós tem dons espirituais, dons ministeriais que o Senhor vem colocando sobre nós. E qual é a finalidade? Edificar pessoas, construir pessoas, abençoar vidas. E o texto diz, se alguém fala, faça isso conforme a palavra de Deus. Ou seja, tem pessoas que sabem falar, que vão usar isso dessa forma. Tem pessoas que servem nos bastidores. Tem pessoas que servem, que trabalham sem precisar abrir a boca. E essa é a diversidade do corpo, essa é a diversidade dos dons. Nós temos uma lista de dons em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, em Romanos capítulo 8, capítulo 12 também, a partir do versículo 4, Efésios 4:11, tem vários textos na palavra de Deus onde nós encontramos dons, ministérios, operações de Deus. E Deus distribui isso sobre nós. E para mim, quando eu penso em como administrar a minha vida, eu penso sempre em como eu posso edificar pessoas, como eu posso abençoar vidas, como eu posso construir, como eu posso treinar, como eu posso beneficiar pessoas. E eu creio que isso tem a ver com a essência do Evangelho, a essência do reino, a essência de Deus que amou, que deu seu Filho para resgatar vidas, pessoas, não é verdade? Nós lidamos com coisas dia após dia, mas pessoas são mais importantes. Só para relembrarmos os 5 desafios. Cabeça no lugar, joelho no chão, coração puro, casa aberta e as mãos estendidas. Se você aceitar esses desafios na sua vida, eu creio que Deus vai mexer. Tem muito mais que a palavra de Deus nos ensina, mas eu queria desafiá-lo nessas 5 áreas, a permitir que Deus opere, que Deus fale o seu coração. Amém? Feche os teus olhos, você pode ficar sentado. Quero chamar a equipe de música aqui à frente. Em primeiro lugar, eu queria que você mesmo orasse, em silêncio ou cochichando, e que você peça a Deus que a graça dEle e a paz dEle sejam multiplicadas na sua vida. Pedro, quando ele começa essa carta aos cristãos que estão na Turquia hoje, naquela região, sendo perseguidos, Pedro ele escreve dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ou seja, mesmo num contexto de tribulação, de sofrimento, de perseguição, Paulo ele ora que a graça, a presença de Deus, a paz sejam multiplicadas. Então feche os teus olhos e ore só você com Deus, enquanto o instrumental vai tocando. Eu queria que você orasse e depois eu quero orar com você ainda. Pai querido, eu oro por todos aqueles que têm passado por dias difíceis, talvez no seu coração, no seu mundo interior. Talvez alguns pais estão com o coração cheio de conflitos, de dores. Talvez se sentem confusos, talvez se sentem desamparados, desanimados. Eu quero orar por essas vidas, Pai, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa aquecer esse coração. O Senhor possa ministrar esse coração de uma forma íntima, de uma forma pessoal, de uma forma poderosa, trazendo novo ânimo, trazendo nova vida, nova esperança.
Pai, os tempos que nós vivemos, eles se tornaram muito desafiadores nos últimos anos. Muitas sequelas, muitas consequências, Pai, de um período turbulento. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso para colocar a casa em ordem. O Senhor é poderoso para colocar o nosso mundo interior em ordem, para acalmar o nosso coração, para colocar os nossos pensamentos no lugar. Pai, o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O Senhor nos deu esse espírito que gera essa estabilidade, que gera a saúde mental, que gera a saúde emocional. Por isso nós oramos, Pai, para que o Senhor opere de forma poderosa pelo Teu Espírito que habita em nós, gerando essa transformação, gerando essa saúde, Pai, na mente, no coração. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão enfermos fisicamente, que o Senhor toque com o Teu poder, e o Senhor traga alívio, o Senhor traga cura, Pai, sobre aqueles que estão enfermos fisicamente, aqueles que têm dores agora no momento, Pai, que sentem alguma dor. Eu oro, Pai, para que o Senhor toque essas vidas, para que as dores cessem, para que haja saúde no físico, assim como haja saúde na alma, assim como haja saúde no espírito, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez espírito, alma e corpo, o Senhor nos fez de forma completa, o Senhor nos fez de forma integral. E nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Confiamos, Pai, nossa família, o nosso casamento, os filhos, as finanças, os negócios, Pai, o ministério, tudo aquilo que está nas nossas mãos, Pai. Nós confiamos ao Senhor e oramos, Deus, por Tua direção, oramos por Tua sabedoria. Oramos, Pai, para que esse amor que nós experimentamos do Senhor, ele possa fluir livremente e abundantemente através das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós Te adoramos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.